Olá amigos, vamos a um vídeo exemplo de preenchimento então da planilha de dimensionamento de pilar a flexo compressão normal. Já era para me ter feito esse vídeo já há um bom tempo, mas eu estava por anunciar aqui a nova planilha. Fazia tempo que eu dava para criar essa nova planilha, então eu criei agora as novas planilhas de pilar e eu vou disponibilizar gratuitamente uma nova versão para pilar intermediário, a flexo compressão normal. Essa daqui que nós estamos vendo aqui é a planilha antiga, que foi criada por mim lá por meados de 2005 e ela não calcula automaticamente a excentricidade. A nova planilha também não vai calcular automaticamente a excentricidade, mas eu vou disponibilizar também, vou divulgar no blog e também no canal no YouTube as planilhas que calculam automaticamente a excentricidade, tanto para pilar intermediário quanto para aquele de extremidade e também para o pilar de canto, porque para fazer essa planilha aqui, o dimensionamento de pilar, somente o cálculo das excentricidades ali, ele é bem trabalhoso, né? Então eu vou estar vendendo essa planilha com cálculo automático das excentricidades. E essa daqui, que eu vou apresentar aqui, vou usar no exemplo agora de dimensionamento, ela está gratuita lá no site, é só baixar. Ela segue a estrutura das minhas planilhas que eu venho criando. A legenda sempre resultados nas células amarelas, entrada de dados via lista suspensa nas células azuis e entradas de dados por digitação nas células em branco. Aqui você pode colocar alguns dados básicos do projeto, o código do elemento que você está dimensionando, o código do seu projeto estrutural e os seus dados aqui até a RT, pode colocar nesse campo aqui. E depois você salva esse cálculo, pode salvar em PDF ou até mesmo no formato XLSX do Excel, dentro da pasta do seu projeto, da pasta do seu cliente. Tá? Ela foi estruturada em 7 etapas. Na parte 1 é lançamento das cargas, geometria e resistência dos materiais. Na parte 2 aqui é a excentricidade, mas nessa versão gratuita não calcula automático. Tá, então eu só deixei aqui um aviso, né? E também o link para o meu blog, onde você vai encontrar as versões com cálculo de excentricidade. Vai ter que pagar, mas é um valor, um preço baixo e especial lá para você. Então depois vem o cálculo da excentricidade de momento para dimensionamento, o cálculo no item 4 do esforço normal relativo e momento relativo, né? Que é o nu e o mu, essas letras gregas aqui. No item 5, a definição da taxa mecânica da armadura, né, que é representado pelo ômega, essa letra grega aqui. No 6, cálculo de área de aço. E o 7, o detalhamento do ferro. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu já estou com uma carga aqui no esforço normal de 87.390 kg, que é equivalente a 857 kN. Vou deixar essa carga aqui. Eu tenho opção na planilha de entrar com momento secundário, tanto para o eixo X como para o eixo Y, tá? Isso aqui eu deixei na planilha por quê? Porque quando tu faz o cálculo da excentricidade, tu vai ter um momento lá que tu vai calcular na excentricidade. Isso aqui é uma opção adicional de momento que você pode estar colocando. Num caso, num exemplo, por exemplo, de um pilar onde vai ter um suporte, ou um pilar de concreto armado, onde vai ter, sei lá, vai passar uma estrutura complementar, uma ponte rolante, então tu tem a opção de adicionar esse momento secundário aqui na planilha, tá? A planilha tem várias dicas, vários comentários que eu coloquei na planilha, para deixar ela mais didática possível, né? Então, continuando aqui, vamos colocar os coeficientes de majoração, 1,4, conforme a norma. Aqui em materiais eu vou trabalhar com concreto de 20 MPa, aço com 500 MPa ou 5.000 kg força por centímetro quadrado. O módulo de deformação ele já calcula automático. Coeficiente de segurança do concreto 1,4 e do aço 1,15. E depois eu entro com os dados da seção do pilar, né, a base e a altura, que eu vou estar convencionando aqui, né, como o X e o Y, ó. O comprimento de flambagem do meu pilar. Tem uma imagenzinha aqui para entender bem o que é o comprimento de flambagem do pilar. É importante também essa informação aqui, que é da base do pilar ao centro geométrico da camada, que eu vou usar no meu projeto. Aqui eu coloquei 4 centímetros, deixa assim.
Como eu falei, então a excentricidade ele não vai calcular, daí você vai ter que adquirir a versão paga da planilha. Então eu vou para o item 3, aonde eu vou estar colocando a excentricidade minha, que eu teria que dimensionar, né, conforme a literatura manda ou a norma manda, dimensionar a excentricidade. Aqui eu vou deixar esses 5 centímetros tanto para o X quanto para o Y, né? Ele faz a verificação, vai adotar um dos eixos, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 6 centímetros, ele vai adotar o X. Se eu colocar aqui em 8, ele vai adotar sempre o caso mais crítico, tá? Eu vou trabalhar aqui com 5 e 5, deixa ele adotar o eixo X aqui. No cálculo do esforço normal relativo e momento relativo, o mu aqui, a planilha já calcula automático, né, a tensão de cálculo de concreto. Ela trabalha com o valor considerando 0,85, tá? No cálculo da tensão, 0,85, tá? Que é representado pela letra grega aqui, o delta CD, tensão de cálculo de concreto. O esforço normal relativo já está dimensionado, o momento relativo já está dimensionado, então ele dá um valor de delta para a escolha da tabela. Então agora eu preciso ir na tabela, que eu vou estar disponibilizando também, de flexo compressão normal. Eu criei a tabelinha aqui, ó, flexo compressão normal, para mim poder ir para o item 5 e definir a taxa mecânica da armadura, representada pelo ômega. Então aqui nesse trecho aqui ele faz uma interpolação aritmética. Então o pessoal muitas vezes se confunde nessa parte aqui. Vamos fazer agora um exemplo para ficar bem claro. A tabela que eu vou escolher é a 0,15, ó, delta 0,15. Então eu vou pegar aqui e vou encontrar aqui o valor do delta. Aqui eu já estou na página 3 da minha tabela. 1, 2, 3, 0,10, 0,15. Aqui está, ó, duas camadas, 0,15. Agora vamos voltar lá na planilha. Ela definiu a coluna para a interpolação 0,2. Então eu tenho aqui no 0,2 e aqui eu vou ter no 1,10. Então eu vou procurar aqui na tabela 1,10 e 0,2. Eu tenho 0,66 e no 1,2 eu tenho 0,75. Tudo isso aqui no mu, ó, 0,66 e 0,75. Tá? Momento relativo e esforço normal relativo. 0,66 e 0,75. Agora eu vou colocar aqui, ó, 0,66 e 0,75. Então ele faz a interpolação e me dá uma taxa mecânica de armadura de 0,678. Tá? Como o momento relativo real é 0,187, posso voltar aqui, 0,187, tá vendo? Então aqui ela é décimo por décimo, 0,1 depois é 0,2. Eu poderia trabalhar com valores um pouquinho inferior, né? Porque no 0,1 para 1,10, ó, momento relativo para esforço normal relativo, eu tenho 0,35. Eu estou no 0,19, vamos dizer assim, quase chegando no 0,66. A favor da segurança eu deixo assim. Mas se a coluna escolhida para interpolação for de esforço relativo 0,1, né, aí eu poderia aumentar um pouquinho esse valor. Em vez de trabalhar no 0,35, digamos que no cálculo o momento relativo tinha dado 0,14, ele vai mandar tu escolher a coluna de interpolação 0,1. Então eu posso fazer uma média aqui para estar lançando na planilha um valor um pouquinho maior e trabalhar assim a favor da segurança. Posso fazer um vídeo depois com um exemplo, um caso específico assim. Então agora eu já posso ir pelo cálculo da área de aço, né? Ele faz o cálculo aqui da área mínima conforme a norma, ó, a área máxima conforme a norma, a área total de aço dimensionada 17,03, ó, e a área de aço considerada. Então ele verifica as 13 e coloca a área de aço considerada. Para duas camadas eu tenho 8,52 centímetros quadrados para cada camada de área de aço. No detalhamento de ferro eu vou ver o ferro que eu vou usar, né?
Nesse caso aqui eu vou colocar aqui ferro de 16, ó. Então por camada precisa de 5 ferro, né? Só que o espaçamento entre ferro, ó, ficou muito pouco, ficou 9 milímetros, né? Então olha só, atenção, o espaçamento entre ferros é menor que 2 centímetros. Por favor, experimente aumentar o diâmetro do aço ou o número de camadas. Então nós vamos aumentar um pouquinho o diâmetro do aço, vamos deixar 20. Então deu 3 ferros de 20 por camada. É claro que eu poderia trabalhar de repente com 2 ferros de 20 e 3 ferros de 16, por exemplo. Eu posso fazer esse ajuste, né? Também depois. Mas aqui então ele deu 3 ferros por camada. O percentual de aço na seção 2,09. Área total de aço real. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e convido vocês então a adquirir as planilhas que calcula a excentricidade automaticamente, tanto para o pilar intermediário, quanto para o pilar de extremidade, quanto para o pilar de canto. Tá? Um abraço.